Olá, estamos começando mais um MCZ Notícias e no dia de hoje a gente vai bater um papo com o pastor Wellington Santos, o Wellington do Pinheiro. Eu tenho comigo aqui no dia de hoje a minha companheira de bancada, Natália Barros. Pastor Wellington, seja muito bem-vindo aqui ao MCZ Notícias. Obrigado, João, Natália. É uma alegria estar aqui pela primeira vez, dialogando com vocês e com o público, né, que acompanha esse portal de notícias, enfim. Pastor, a gente que agradece a sua presença aqui no MCZ Notícias. Pastor Wellington, inegavelmente o senhor tem sido uma das grandes marcas, junto com a Igreja Batista do Pinheiro, um dos grandes focos de resistência em relação a todos os desmandos, crimes praticados pela Braskem aqui na nossa capital alagoana. Como tem sido essa luta nos últimos anos, combater justamente as injustiças que ocorrem aqui na nossa cidade? Olha, primeiro eu quero agradecer, mas fazer um destaque na sua fala. A mídia e a imprensa independente, e eu tenho muito cuidado porque os termos estão sendo capturados hoje por uma extrema-direita, o pessoal que está ligado aos grandes conglomerados não pode usar a expressão crime, né, porque isso não foi transitado, julgado, etc. e tal. Por outro lado, é fundamental que a gente dispute essa narrativa, porque isso aqui não é uma tragédia natural, né? Isso foi uma coisa produzida intencionalmente e criminosamente. Segundo, eu preciso, já de saída, abrir aqui um parênteses para manifestar nossa solidariedade ao defensor público, o Ricardo Melro, e toda a equipe que trabalha com ele, não é? Por conta dessa coisa estranha que aconteceu essa semana, quando o mesmo é destituído, né, das funções que estava respondendo na DPE, na semana que antecede, no caso amanhã, uma audiência pública que promete revelar dados que até agora estão sendo encobertos, etc. e tal. E terceiro, agradecer também a generosidade do destaque, porque às vezes a gente se vê lutando, Natália e João, não é por escolha, é por necessidade da existência. Então você se vê jogado dentro de uma situação, nesse caso de um crime, que é o maior crime ambiental, resultado de uma mineração maldosa, cruel, que desrespeitou a vida humana, como dizia as pichações nas paredes, enquanto a gente dormia, vocês escavavam debaixo dos nossos pés e acabaram com os nossos sonhos. Então você ou silencia, e vida que segue, que é o que muita liderança religiosa acabou fazendo, ou você faz o enfrentamento sem ter a perspectiva de vitória, mas pelo menos para não se entregar e não ser derrotado de saída. Enfim. O senhor falou agora, e é uma temática recorrente essa história do enfrentamento, né? Da necessidade do enfrentamento. E como o João bem trouxe também, o senhor sempre à frente, tanto na pauta específica da Igreja Batista do Pinheiro, dessa comunidade, mas também não só, né? Mas de toda a comunidade do Pinheiro e dos bairros atingidos de uma maneira geral. E aí, quando a gente fala de enfrentamento, a gente também precisa trazer o lado das consequências, né, pastor Wellington? Então, nesse caminho, nessa trajetória desse enfrentamento, dessa luta, o que é que o senhor também vem tendo de reveses mesmo, né, de consequências diretas das ações da Braskem, por exemplo? Eu agradeço a sua provocação, a sua pergunta, porque tem duas coisas bem objetivas. Uma, eu tenho respondido a todos os entrevistadores, pesquisadores no campo da saúde mental, por exemplo, que têm me procurado, e esse ano especificamente eu parei quando as pessoas perguntam: e aí, como é que isso repercute no seu corpo? Eu disse: isso me adoeceu. Então eu me sinto adoecido emocionalmente, junto com toda essa população, porque aí você vai ter aquela pessoa que não suporta falar desse assunto, você vai ter a pessoa, João, que o termo engatilha, né? Tem uma das cenas assim que a gente começa a falar disso, de uma senhora que ela recebeu a ordem, né? Diz: olha, fechou, assinou, vocês têm que ir embora amanhã. Elas saíram, no dia seguinte da saída, a mãe dela morre. E enquanto está acontecendo o sepultamento, eles estão tamponando a casa dela. Então não tem como essa companheira, sabe, não ter marcas profundas na alma e nas emoções. Então hoje eu me assumo
para o meu bem-estar, inclusive mental. Eu sempre destaco que Ronaldo não vai na frente da casa dele e comete, né, aquele protesto quando ele dá um tiro em si mesmo. Dona Pureza, quando escreve o bilhete, diz assim: toda vez que vocês falam de revitalização, vocês cravam um punhal no meu peito. E ela mais ou menos assim: antes que vocês me destruam, eu mesmo vou sair de cena. Então sai ela, a filha e o gatinho dela. A Maílda, uma jovem empresária, bem-sucedida, estava num momento lindo aqui. Você falou do Caldinho do Vieira, pizzaria de Maílda, domingo, quarta-feira, final de semana. E esses caras chegam e destroem tudo. E Maílda, sabe? E olha que Maílda tinha Jesus, tinha Deus, porque eu não gosto dessa história. Faltou Deus, faltou fé, não faltou nada. É porque às vezes agride a gente numa direção absurda. Então eu me reconheço como uma pessoa emocionalmente atingida por isso, até para sentir de perto como eu vivo aqui. A segunda coisa é a drenagem, né, das suas emoções. Eu saí esses dias para descansar, me propus a fazer o caminho de Santiago numa busca de espiritualidade e tal. Aí chego, na sexta-feira, cheguei quinta, sexta eu vim aqui. Quando eu entrei nesse portal, eu disse para mim, para Deus, assim, até quando? Porque drena. Agora, uma coisa ainda mais absurda. A primeira vez que eu entrei numa delegacia, em 32 anos que eu estou em Alagoas, foi para prestar depoimento de uma acusação de crime ambiental que a Braskem me acusava. E aí estou eu, meu advogado e o escrivão, né, me interrogando. No mínimo uma ironia. Uma ironia. Né? Inclusive, dia 26 de agosto, eu volto para prestar depoimento, porque fomos informados que a Braskem arrolou novas testemunhas. Agora é a coisa prática. O Alexandre Sampaio, que já teve o julgamento em que a Procuradora Federal e o Defensor Federal pedem pena máxima de reclusão de 9 anos. Processaram ele. Pelas declarações. Quem deveria defender a população? Pelas declarações, entende? Não, mas foi uma leviandade, ele me atingiu, o que ele quiser falar da Braskem fale, mas ele deixou no ar que a gente pode... Então quer dizer que uma pessoa atingida, vitimada, agredida, ela não pode ter nem o direito de manifestar suas dores e suas feridas, entende? Então tem o desdobramento emocional, que eu assumo e não quero negar, e tem o desdobramento concreto. E aí, se você me perguntar, você teme? Olha, temer eu não temo, porque o que é que eles podem me acusar? A proposta da Braskem, inclusive, com relação a esse crime, né, que eles nos acusam, do protesto de dezembro de 21, é que a proposta foi que nós ficássemos a 10 quilômetros de distância de qualquer planta da Braskem. Aí a gente começava a brincar, dizendo que a gente tinha que... Como é que eu vou para a Praia do Francês? Eu não sabia nem como mais aí, ia ter que fazer ir por Atalaia, não sei por onde. Percebe? Então, pode vir intimidação do ponto de vista, vamos tacar uma multa aqui financeira. Eu cheguei pobre e continuo pobre, graças a Deus. Não é endeusamento da pobreza, não, é da essência. Eu moro no tabuleiro de uma casa própria. Minhas contas estão aí. Então você teme. Agora, entre o temor e se render e a coragem de seguir em frente por acreditar que a nossa luta é justa, não sei de onde vem, quer dizer, sei de onde vem da inspiração em Jesus de Nazaré. Há um pastor amigo que dizia que no silêncio Jesus disse assim, mais ou menos olhando para Pilatos: é a cruz que você tem? Eu ganhei. Se é a cruz, o que você tem de maior, eu ganhei. Pode mandar. Pastor Wellington, Jesus Cristo ele foi silenciado, executado pelo Estado. Uhum. Você teme ser silenciado pela Braskem? Olha, eu vou ser muito sincero para você. A comunidade a qual eu pertenço, e aqui, sabe, Natália, não existe... Eu vou ficar com esse campo do pastor, pelo imaginário, para as pessoas entenderem. Uma liderança religiosa. Pode ser um pastor, um pai de santo, uma mãe de santo, um padre. Não existe herói se não tiver uma comunidade por trás. Também não tem comunidade que resista se o líder faz acordos. Então, às vezes... E você teve essas situações aqui na nossa região. Comunidades que queriam lutar, mas os líderes fizeram acordos. E está vindo à tona essas coisas aí. Então, eu tenho sido abençoado, vou dizer, nesse sentido, de ter uma comunidade muito corajosa, em que as pessoas, a maioria perdeu suas casas. Tem gente que morava na rua de trás, cara, está morando no Benedito Bentes. Tá certo? Tem gente que adoeceu, tem gente que entrou num processo de tristeza.
Tem gente que acompanha os cultos pela internet por conta lá da pandemia, mas não consegue voltar ao bairro. Mas fechada no sentido de nós não resistimos sozinhos, mas comunitariamente a gente vai resistir. Isso é muito importante. E aí houve um momento que a comunidade tinha receio, porque qualquer R$300, R$200 para uma pessoa em situação de vulnerabilidade, da droga, o que seja, para lhe parar numa esquina, lhe dar um tiro, uma facada, essas coisas, é banal, entendeu? É banal. Mas acredito que existem outros instrumentos, né? E esse instrumento que eu falei da intimidação, olha, a gente vai lhe punir com cerco judicial, uma multa, não sei o quê, a gente vai, etc. Mas o que é que pode acontecer de maior? Uma prisão, não é? Eu quero crer que a turma não chegará a tanto, porque chega uma hora também que fica muito patético, né? Entende? Assim, pastor, você fechar o cerco ali, mas... Pastor Wellington do Pinheiro é incorruptível? De forma nenhuma. Se eu afirmar uma coisa dessa, eu vou usar as escrituras agora. O escritor de 1 João diz assim, se você diz amar o próximo e não ama... Diz amar a Deus e não ama o próximo, você diz que Deus é mentiroso. Então, se eu me assumir como uma pessoa incorruptível, eu estou dizendo que o Deus que eu creio está mentindo, né? E a Bíblia vai dizer que Deus olhou assim e disse assim, olha... Eu gosto do Salmo 103. O Salmo 103 tem um momento que ele diz assim, que Deus não fica decepcionado com a gente o tempo todo, porque Ele sabe do que a gente é feito. Então, de forma nenhuma. Pelo contrário. Agora, eu sou uma pessoa que tenho noção, sabe, da onde eu posso ir e da onde eu não posso ir. As mesas que eu posso sentar e as mesas que eu não devo sentar. E que eu não quero sentar. João e Natália e os ouvintes. Eu poderia, e essa talvez foi a primeira declaração que eu dei quando eu voltei agora das férias. Eu poderia estar vivendo uma vida nababescamente tranquila e serena e ainda aplaudido por muita gente que acha que essa luta é uma insanidade, é um desejo de heroísmo, é uma luta perdida. E eu poderia estar com meus problemas financeiros resolvidos. Então não tem nada a ver com heroísmo nem outra coisa. É uma questão de convicção. João, nesses anos todos aqui, eu evitei sentar em algumas mesas e continuo evitando. E não é por ser incorruptível. É por uma questão mínima de coerência. Mínima de coerência. Mas eu creio na pecabilidade do ser humano. Eu creio na fragilidade do ser humano. Agora eu brinco, não devia dizer isso aqui, mas eu digo isso no púlpito da igreja e é transmitido, Natália. Eu já tenho tantos pecados para trabalhar que eu não quero agregar mais esse na minha biografia. Querer mais um problema, né? Entende? Então, eu já tenho outras áreas que eu luto com elas. E graças a Deus, essa tem sido uma que eu tenho conseguido, assim... Uma escolha consciente, né, pastor? Gabaritar. Olha a pretensão. Então eu digo, não, eu já tenho erro demais para lidar, não quero agregar mais um. Então eu sigo firme na minha conduta singela. Pastor Wellington, em algum momento a empresa Braskem, algum interlocutor da empresa Braskem, algum escritório jurídico buscou sentar com o senhor para negociar valores em relação à realocação da Igreja Batista do Pinheiro? Olha, sem querer ser leviano, porque eu não lembro o nome dele, mas a gente conseguiu ter até a ocasião, acho que umas 3, 4 reuniões. Lembro-me muito bem que o primeiro representante jurídico da Braskem era muito arrogante. E muita gente, muitas famílias, muitos empresários, muitos comerciantes lamentaram isso, do cara chegar na reunião virtual e assim, se você não quiser, não queira, você vai para o final da fila e tal, é assim, é assado e ponto. Então teve um cidadão que tinha nesse ponto assim de prepotência, de arrogância, né? Passou. Aí houve um segundo, porque também a gente na época disse, com essa figura a gente não dialoga mais. Colocaram uma figura humana, gentil, elegante, educada, muito habilidoso, mas óbvio, ele representava essa famigerada e criminosa besta do apocalipse que a gente chama de Braskem. E, salvo melhor juízo, a gente foi interditado em dezembro de 23, chegando ali entre novembro e dezembro de 22, eu recebo um telefonema, muito educado, e ele diz assim para mim, esse segundo advogado, pastor, vamos fazer o seguinte,
Eu vou lhe mandar, isso a gente já conversou aqui, não é comum, porque nós estamos entre os grandes, tem um termozinho que eu esqueci agora, né? Tem um termo que eu me esqueço, tá? Então, eu vou lhe mandar para o seu WhatsApp a proposta que nós vamos apresentar para a Igreja do Pinheiro. O que é que eu lhe peço? Pastor, agilize, porque lembra que a data limite era dezembro de 21, dezembro de 22. Era a data limite para fechar todos os acordos. Então, eu vou lhe mandar os números, o senhor vai ver que estão generosos e, por favor, facilite para que essa coisa ande, dialogue com o pessoal. E eu disse para ele, olha, querido, se você quiser mandar algum número, mande para o relator da comissão jurídica, doutor Gustavo, à época. Tá? Segundo, você sabe que o que você está fazendo não é ético. Terceiro, nosso diálogo encerra agora. E não tem perspectiva de nenhum diálogo com comissão, com diretoria, porque a gente está numa época natalina. Então, de maneira muito sorrateira e muito elegante. Você avalia isso? Mas se eu tivesse aquela curiosidade não muito ética, eu teria recebido aqueles números pomposos, teria mandado ou teria facilitado, porque qualquer 3, 4% de algum montante, como eu venho de uma família pobre, resolveria meus problemas. O senhor acredita Graças a Deus, eu não isso? tenho muito, não. O senhor acredita isso, pastor, numa tentativa de aliciamento econômico? Qual é o nome que se daria isso? E aí, eu falei de dezembro de 22, novembro, dezembro. Então, eu vou para uma reunião que nós tivemos, eu digo nós, a Comissão Jurídica da Igreja, agora há pouco, no Tribunal de Justiça, numa tentativa de fazer um acordo, porque nós estamos aqui numa casa, né? Aqui atrás do prédio onde a gente está, Sim. Tá? Bancando essa casa, uma luta danada para isso. E os advogados, especificamente, se dirigem ao relator da nossa comissão e diz o seguinte, olha, o valor que vocês quiserem, nós pagamos. O que vocês quiserem, nós pagamos. Cheque em branco. Vamos encerrar, doutor? Vamos encerrar isso? Chegou um momento até de arrogância, assim, eu quero ir lá conversar com a igreja de vocês, porque esses pastores estão atrapalhando o processo. No caso, eu e minha esposa. E a gente tem dito repetidamente, o nosso relator, que é vice-presidente da igreja, muito elegante, disse, o senhor precisa conhecer melhor nossa comunidade, e o senhor está me desrespeitando, porque essa é uma decisão comunitária. Mas nesse nível, assim, diga o preço de vocês que a gente paga. Porque há essa ilusão, Natália, que se você está lutando, se você está resistindo, é porque você quer valorizar o seu passe para conseguir 100 mil a mais, 1 milhão a mais. Em algum momento vai ceder, né? Exatamente. E aí, pastor, Então, para a sociedade alagoana entender esse caso que é um caso nacional, para o Brasil entender, essa decisão não é uma decisão monocrática do pastor Wellington, é uma decisão coletiva da comunidade cristã da Igreja Batista do Pinheiro? uma boa pergunta que você me faz, João, que é uma oportunidade da gente explicar. Para quem está nos ouvindo, por exemplo, se você vem de uma tradição católica, no catolicismo você tem um clero, você tem um colegiado, você tem um bispo. Então você tem um grupo de pessoas que decide. Uma hierarquia. Uma hierarquia. É a pirâmide, né? É piramidal. Se você vai para a Assembleia de Deus, é a mesma coisa. Então você tem o pastor presidente, lá um grupo de pessoas que decide. O cidadão comum que congrega na igreja, pode até ser líder e tal, ele não tem acesso. Vai para a igreja presbiteriana, a mesma coisa. Você vai para a igreja anglicana, você vai para a igreja batista, a gente brinca dizendo que é uma pirâmide de cabeça para baixo. Então, a diretoria da igreja, eu sou o pastor presidente da igreja, ele está lá na ponta da pirâmide, de cabeça para baixo. Então, tudo é congregacional. Os anseios da comunidade. Tudo é votado. Tudo é votado. Quando nós somos interditados, eu estou dando agora detalhes aqui para todo mundo que quiser. Quando nós somos interditados em dezembro de 23, nós não recebemos, Natália, nesse tempo todo, nenhuma notificação, nenhuma mensagem do tipo assim, olha, a coisa está muito séria. Nós temos uma medição que a gente registra fotográfica lá, que vai ficar para o museu, que a Defesa Civil teve lá e encontrou uma fissura de 0,2 milímetros. Aí o doutor Abel Galindo foi, mediu e constatou 0,2. Eles voltaram um ano depois. Estava em 0,2 milímetros. O doutor Abel foi, mediu novamente, está
0,2 milímetros. De repente, a gente recebe a notícia, por conta da mina 18, que a gente tinha que sair, porque é 0,0 e etc. e tal. Então, houve um golpe na gente. Ali foi um murro no fígado. Nós estávamos em dezembro, Natal. Imagina uma igreja, né? As atividades. Ali nós balançamos. A comunidade ficou desnorteada. Domingo seguinte, nosso culto foi na praça. Dali 3 meses, a gente se reuniu no auditório de um sindicato. Certo? E aí, o que foi que eu fiz? E a diretoria? Chamamos o povo para dizer, e aí, o que é que a gente faz agora? Estamos interditados, não prevíamos isso, então a gente negocia com a Braskem ou a gente segue resistindo? Resultado da votação, 79 para resistir, 12 para a gente negociar. Aqueles 12 de fevereiro de 24... mudaram de ideia. Hoje, dizem... Porque vem tendo descortinada essa situação. E domingo eu fiz uma afirmação que quero fazer aqui de novo. Tivemos uma reunião o ano passado, que a gente tem feito, viu? Solicitações para voltar ao nosso espaço, argumentando subestação da Chesses funcionando. Estamos num prédio, gente, a 300 metros do nosso templo. Exatamente. O trânsito pesado. E a resposta da Defesa Civil é: vocês estão na área 00, de alta criticidade, Fernandes Lima aqui do lado, vocês não podem retornar. Mas e o trânsito? O trânsito a gente monitora 24 horas, então é seguro. Então deixa a gente voltar, vocês monitorando, e se tiver algum sinistro na sexta, a gente não se reúne no domingo. Não, porque é político. Tem uma questão econômica, a Braskem pagou, e ela quer o território livre de problema. Em algum momento já houve uma conversa, já surgiu aí alguma mínima que seja perspectiva de retorno? Não, a gente vai acompanhar aqui em tantos meses ou anos, talvez vocês voltem, ou já é algo taxativo de que não haverá retorno? Já ouvimos da boca do advogado da Braskem, Dr. Telmo, tá? Vocês nunca voltarão para esse território. E essa foi a frase taxativa que ele disse para o nosso vice-presidente Rogério Leite, doutor Rogério Leite. Mas a igreja pode ser demolida? Não. A igreja é patrimônio tombado. Parado. A igreja é patrimônio tombado. Então, qual é o capricho? Qual é o capricho? Porque, por exemplo, perfeito também. Paróquia de Santo Antônio. Eles revitalizaram. E ali está no epicentro da questão. Né? Porque em linha reta, você está a 100 metros da lagoa. Aí a paróquia foi toda restaurada, e está interditada. Você acredita que essa paróquia vai continuar interditada pelos próximos 10, 15 anos? Qual será o prazer, entendeu, da Braskem, de declaração do presidente da Braskem, agora, semana passada, que dentro de 10 anos tudo estará tamponado e, enfim. Aí tem os técnicos, não, mas não, é areia, tem que ser isso, tem que ser aquilo. O fato é, se essa sala está totalmente vazia, o teto está dolinando, a probabilidade é uma. Se essa sala está cheia de areia, ainda que ele doline, mas ele vai encontrar uma massa. E olha que eu não sou geólogo, não sou físico, mas é uma questão óbvia, né? Óbvia. Então, ele fala agora de 10 anos. Havia um promotor, doutor Malta, que foi para aposentar. Eu fui orientado a nunca citar nomes, porque o pessoal é muito esperto, né? Citou meu nome, processo. Ele falava, e a gente teve um debate áspero uma certa vez, que ele disse 100 anos para estabilizar. Eu disse, doutor, o senhor é geólogo? Se o senhor é, eu disse, nem eu, nem o senhor. Mas de onde o senhor tirou esse dado de 100 anos? Agora o presidente da Braskem disse que 10 anos, mas não é 10 anos começando de 25. 10 anos de quando estão tamponando. Quer ver outro detalhe? Onde era o mercadinho Pilar? Por que eles botaram esses tapumes, que eu chamo de baobás? Para você que está nos ouvindo, nos acompanhando, assistindo, o baobá era uma árvore, né, que era usada antes dos irmãos negros nossos serem embarcados nos navios negreiros. Eles eram forçados a dar voltas, numa simbologia assim: esqueça seu nome, esqueça sua história, a partir de agora você não é ninguém. Quando tirar esses tapumes, ninguém saberá se localizar. Onde estava a Igreja dos Mormons, que foi demolida junto com o prédio? Quando você entra naquela rua, João, você olha, você vai ver canos, eu chamo de cano, mas não sei o nome daquilo, enormes, gigantescos, para fazer saneamento básico do bairro do Pinheiro.
Se você está investindo horrores de dinheiro para botar debaixo um saneamento de alto padrão que não existe em toda a cidade, é porque esse terreno vai ficar Qual é o projeto? abandonado, uma mata. Para que mata precisa de saneamento de alto padrão? E essas demolições Certo. em toda essa região, elas continuam a acontecer, né? Continuam a acontecer. Em qualquer horário, os prédios estão vindo A abaixo. doutoranda Gardênia, que foi do comitê gestor, que estava fazendo doutorado, que era moradora daqui, uma mulher brilhante, inclusive, na defesa do mestrado, ela sugere que algumas áreas não fossem demolidas, para ficar a memória. Mas é óbvio que não interessa que essa memória fique de pé para que as pessoas não acendam que houve ali um crime. Você passa tudo, demole tudo, limpa tudo. Quando levantar esses tapumes, eu digo, solte uma criança, Não vai ter mais nada ali. solte um idoso, solte vocês, que são jovens. E eu desafio vocês dizerem onde é que ficava a Belo Monte, onde é que ficava o mercadinho, onde é que ficava a padaria ou a igreja. Porque a prefeitura entregou a Braskem as praças, as ruas, tudo. Então, é um caso gritante. Maceió tem 50% urbanizada, 50% é rural. E esse território representa 20% da área urbanizada de Maceió. E uma empresa privada é dona desses imóveis. Ah, mas está lá dizendo que ela não pode negociar. Não pode nesse momento. Cláusula 58 e 59. Havendo o tamponamento e a estabilização, que falava-se de 100, de 80, estão falando de 10. E eu digo aqui no ar, se eles conseguirem, por um meio ou outro, nos retirarem, por pressão, o que seja, esse prazo cai para 5, cai para 3, enfim. Porque dizia aqui fora do ar para o João que o mercado imobiliário, o mercado voraz imobiliário, que está comendo milagres, O litoral norte de Maceió. o litoral norte do nosso estado, comendo. E o certo? litoral norte de Maceió também, pastor. E jogando Aqui com espigões, os espigões do litoral norte de destruindo Maceió. nossas áreas de manguezais e etc e tal, em nome do... Gente, o apartamento de Collor vale 6 milhões. Um apartamento. Quantos prédios do naipe do que o ex-presidente está preso poderiam ser construídos em 3 quadras? 3 quadras. Eu estou falando de 10 quilômetros quadrados. Dá para ter mata, dá para ter tudo e ainda está para alugar muito. De frente para a lagoa. O Pinheiro, João, é uma pérola. É uma pérola. E aí, ironicamente, tem uma ironia. Borda do Bom Parto. O pessoal já não gosta mais de usar esse termo borda, porque o que seria borda? Mas eu vou ficar com esse termo ainda. O público que sobrou, Natália e João, do Bom Parto. Eles tiraram 50%. Gente, racionalmente, não tem quem suporte um negócio desse. Aí foi retirando, demolindo, e chegou aqui na casa da Natália. Bom, aqui agora é seguro, viu, Natália? Até a casa do João não era seguro. Aí você olha, Natália, para onde você olhava e via o João, tá tudo demolido, porque é absurdo, perigoso. Totalmente descampado. E onde você está é seguro. Aí a gente vai para o Flechal. Eles demoliram 50% do acesso inicial do Flechal. Até Jacaré você encontra, né? Demoliu tudo. Está lá com um projeto de reflorestamento, plantando manguezais. E o povo está lá dentro esquecido. Aí diz que a argila, a construção, é o trem. Trem que já passa há quase um século. Nunca rachou. Um relatório agora que saiu também, né? Certo? Percebe? E aí veja a situação. No Bom Parto e no Flechal, a Defesa Civil, doutor Abelardo Nobre, eu falo o nome dele porque ele responde. Claro. Não tenho nada contra a pessoa do doutor Abelardo. Acho uma pessoa decente, enquanto pessoa, cidadão. Mas como ele responde, ele acaba sendo... Institucionalmente. Exato. Eu estou falando... Pronto, obrigado, João. Ele diz que ali... Ele é a Defesa Civil. Ali é absolutamente seguro viver. E o Pinheiro, a Igreja Batista do Pinheiro, que está em linha reta a 1,100, cálculo do doutor Abel Galindo, ele diz que é absolutamente arriscado ficar. E o juiz diz assim, não, se a Defesa Civil está dizendo, eu não vou liberar, porque vai lá que cai e morra alguém. Aí eu vou lhe prender, pastor, mas não é só isso, eu vou pagar por isso. Ainda nessa lógica, Enfim. pastor Wellington, nós tínhamos aqui, por exemplo, a padaria Belo Horizonte. Aqui, Pinheiro, Sim. Farol. Do Disseu, meu amigo. Disseu, a padaria Belo Horizonte. Sim. De um lado, do outro lado, o empresarial Fernando Nogueira, Sim. o posto de combustível, ou seja, tudo que estava ao lado direito, sentido
tabuleiro permanecia e aqui tudo do lado esquerdo, sentido farol, sentido praia, sentido centro, foi tamponado, foi destruído. João, qual a lógica? Não permanecia, permanece. Exato. Nós temos o posto em frente ao Caldinho do Vieira, que foi desativado. Mais uma empresa que quebrou financeiramente. 200 metros à frente, vindo sentido, né, Tabuleiro Praia, você tem um posto de gasolina funcionando aqui nessa mesma avenida que vai ser duplicado. Exato. Que o nosso vice-prefeito, ex-senador, né, inclusive parabenizar, que gesto humano, que gesto de amor pelo público. Né? Se abandona o mandato de senador, que tem um papel simbólico importantíssimo para ser vice-prefeito de uma cidade, é compromisso com o cidadão. Mas vamos lá. Grande amor pela cidade de Ele é Maceió. vice-prefeito, ele responde agora por infraestruturas, etc, etc e tal. Claro, dá visibilidade, você faz a grande maquiagem, a cidade instagramável. É ele que vai inaugurar essa duplicação. Então vai ser duplicada aqui atrás da gente. Então, numa área que iria afundar e que teve que tirar a padaria, que não é uma padaria, era uma história de vida. É verdade. Lili Buarque, do Carambola, nasceu, cresceu, desceu. Eu vi o Dirceu, lembrei de Fagner, Um Homem Também Chora, porque quando ele fala dessa padaria, ele está falando do pai dele, ele está falando de memórias. Então foi tudo destruído. Maílda ficava desse lado. Exatamente. Então você tem um apagamento de tudo isso. Eu citei o nome do Abelardo, porque numa reunião conosco ano passado, e eu disse domingo pregando, isso está no YouTube lá, eu disse, a gente não gravou, mas estava eu, estava o doutor Felipe Loureiro, doutor Paulo Bittencourt e doutor Rogério Leite. Abre aspas. Se eu fosse o responsável pela defesa civil de 4, 5 anos atrás, 50% do bairro do Pinheiro não precisava ser retirado. Como que as pessoas que saíram no terror e foram obrigadas se sentem hoje vendo tudo demolido e apagado? O ano passado, o Abelardo volta do Japão e anuncia que o VLT, que é piada sobre piada, voltará a funcionar. Você me pergunta, e você acredita? Claro que eu acredito. Claro que eu acredito. Não, a tecnologia japonesa, não sei o quê. E aí a pergunta de novo. Se o VLT vai voltar a transitar, e tem que voltar, porque a cidade não suporta. A cidade não suporta. Então, se em 27 está previsto iniciar para lá, para 28, 29, o VLT voltar a transitar. Se nós vamos ter a duplicação aqui atrás, que eu chamo de Belo Horizonte. Eu sei que ela tem um nome formal, mas na cabeça vai ser duplicada. Se lá embaixo, na Major Cícero, aquilo será transformado num boulevard, mão dupla, com árvores no meio, com uma lagoa ali do lado. Para o turismo vai ser uma coisa espetacular. Mas a pergunta é, e Najara, da minha comunidade, que nasceu pobre, cresceu pobre, continua numa família pobre, mas tinha uma coisa que ninguém podia roubar dela. Ela assistia ao nascer do sol, o pôr do sol, a lua cheia, e ainda assistia o seu time de coração glorioso, Azulão, jogar do Mutante. Do Mutante. Então, como é que você quantifica isso? E aqui abre aspas. Jorge Neri, teólogo baiano, pastor, diz, pobre não tem direito nem à beleza. Nem à beleza. Então, nós não estamos lutando por indenização, nós não estamos fazendo birra, nós não estamos aumentando o nosso passe, não é jogo de blefe, estamos blefando para que a Braskem pague uma quantia seria um blefe muito longo, né, pastor? Insano, que jogo de pôquer longo, né? Porque a gente está adoecendo. O que a gente está lutando é por justiça territorial, por justiça memorial e por justiça ambiental. E é óbvio que quem está por trás dessas situações não querem a nossa permanência, porque a permanência dessa pequena comunidade denunciará para o futuro de que algo absurdamente errado foi feito. Pastor, como você avalia a atuação até aqui da Defesa Civil Municipal e do prefeito João Henrique Caldas, que assinou o acordo de 1,7 bilhão de reais com a Braskem? Primeiro de saída, eu sou uma pessoa também muito franca. Não tenho absolutamente nada contra a pessoa de João Henrique Caldas. Uma vez eu provoquei, numa audiência que ele promoveu, do Congresso Nacional, que aconteceu no templo da igreja, que eu o chamei de João Henrique Caldas. E perguntei por que ele fazia questão de esconder o João Caldas. Ocultava seu nome de batismo. Vergonha do nome do pai dele, né? Claro, foi uma deselegância da minha parte.
Mas, enfim, não tenho nada contra ele. O fato dele ser filho do João Caldas, do passado, né, da máfia das ambulâncias, sanguessuga, enfim, não tem nada a ver. Como não tenho nada a ver contra ninguém pessoalmente, até que assuma um papel público e vamos recuperar. Esse jovem se elege deputado estadual, tem uma atuação, né, junto com o Rodrigo na Assembleia Legislativa. Suplente, diga-se de passagem, né? Pastor. Faleceu o pai do Jairzinho Lira, então eleito, né, deputado estadual, é porque ele assume como primeiro suplente. E faz aquele enfrentamento, a denúncia das taturanas, e a época, Antônio Albuquerque, aquela confusão, e a coragem e tal. Aí se elege deputado federal. E nesse período em que o Rui Palmeira, de maneira muito covarde, eu sei que o companheiro Rui agora está na oposição, mas quando essa situação toda explodiu, o Rui dizia que não vinha no bairro porque ele não queria se capitalizar eleitoralmente. Não é? Claro que eu sei que ele tinha quadros de questões emocionais e tudo mais, mas é um gestor. Então não pisou no território. Quantas audiências, quantas ruas eu participei com o jovem deputado federal, possível candidato a prefeito, dizendo que seria um guerreiro intransigente contra Braskem em defesa do povo. JHC é mentiroso? No mínimo, ele faltou coerência. No mínimo, faltou coerência. Porque essa coisa que o político é a si mesmo... Ontem eu vi o senador Marcos Duval tentando dizer para a Natuza Neri que ele deu um depoimento para a federal, mas que para a imprensa ele criou uma coisa chamada persuasão. E ela pergunta, o senhor mentiu? Se não, isso não é mentira, isso é persuasão. Mas o senhor disse para a imprensa uma coisa e para a Polícia Federal outra. Então tem uma galera que está brincando com o povo. O JHC assim, disse, pastor, e está público, sim, que ia defender, que ia ajudar a população do Pinheiro enquanto era deputado federal, e assim não fez. Meu irmão, o JHC, eu participei, ele disse no templo da igreja, ele disse na esquina do Pilar, como, por exemplo, Alfredo Gaspar e Cabo Bebeto saíram num trio elétrico aqui no bairro anunciando que iriam lutar por uma indenização de dano moral de R$100 mil por pessoa. Foram oportunistas? Óbvio. Todas promessas de campanha que aparentemente sim, nenhuma foi cumprida. Natália, eu disputei uma eleição no passado. É um negócio muito interessante. Divertido, chega a ser divertido. A rua. Mas assim, o eleitorado, chega um momento que as pessoas... Eu tinha lido Churran, Psicopolítica. Fiquei péssimo. Porque ele diz assim, ó, o eleitorado se tornou esperto e agora ele está negociando. O que é que o senhor tem para me dar? Me diga aí, o que é que o senhor me oferece? E aí você joga lá uma bravata, entendeu? Mas pode ser um copo, pode ser uma utopia. O cara sabe que ele está mentindo. Sabe que está mentindo. Por exemplo, essa história de VLT aqui. Gente, isso está rodando há séculos. O estaleiro Eisa também. O estaleiro de Coruripe, entendeu? Eu vi ontem na imprensa, a Prefeitura de Bacial ganhou um prêmio de um parque com 12 lagos na região da cidade universitária. Então, essas utopias que você vai jogando para dizer assim, continue votando em mim, porque eu vou transformar. E acredita que o povo, ano que vem tem eleição, tem Copa do Mundo, o povo não resiste até lá, tem o fim da novela, tem a próxima guerra. Então, no mínimo, foi um oportunista, sim. Se aproveitou, inclusive, de um prefeito que teve um mandato tímido demais, para não chamar de covarde muitas vezes, certo? Omisso nessa pauta, nessa questão. Óbvio que ele não vai gostar, porque ele sempre diz, não, mas eu tomei isso, mas um gestor precisa estar como o povo, do lado do povo, caminhando com o povo. Precisa ser vaiado, precisa ser criticado, precisa ser xingado, porque o povo precisa dessa catarse. Tá? Aí ele faz todas essas promessas e assina esse acordo de 1,7 bilhão, isentando a Braskem de qualquer responsabilidade passada e de qualquer possível responsabilidade futura. Então isso é lamentável. E diga-se, com 1 bilhão, o ACM Neto elegeu o sucessor dele. Maquiou Salvador. Salvador é uma metrópole. Então 1,7, numa cidade pobre como a nossa, dá para você fazer horrores. Agora, vamos lá, cara, não é implicância. Companheiro prefeito, 267 milhões para comprar um hospital.
que com 90... O prefeito do Pilar fez um hospital. Segundo o senador Omar Aziz, pastor Wellington do Pinheiro, ele disse que o hospital foi comprado com sobrepreço. Palavras do senador Omar Aziz. Sim. Durante a CPI. Na CPI. Ou melhor, não é 2 apresentadores que estão sendo pagos para bater na oposição e tal, ou um pastor de esquerda, como o pessoal me chama, recalcado, comunista, frustrado, que eu já ouvi isso de um cara muito rico. Você é frustrado, né? E tal. Não, quem diz isso foi o cara que foi governador, que não é a pessoa mais limpa do mundo nesse campo, e diz assim, eu estou falando que eu conheço. Então aí você tem 267 milhões para comprar um hospital. Você tem os nossos São Joões, que finalmente ele caiu em si, né, porque ele anunciava que ia ser o maior São João do Nordeste. Uma insanidade, porque Caruaru está ali. Aí depois, não, agora é o maior São João do litoral, pagando cachês de 1.200.000. Mas também não vou deixar ele sozinho nisso. Isso virou uma praxe. Perdão, se você procurar prefeito do PSB, prefeito do PT, prefeito do PL, prefeito de cidadezinhas desse tamanho estão pagando 1.200.000, porque também tem uma forma de lavar um pouco de dinheiro. É a história do pão e do circo. É verdade. Tá? Então, mas a cidade está se modernizando. É uma forma de distração. Distração. Também. Se aposta nisso. Tá? Se aposta nisso. E eu lamento. E lamento por quê? Porque em detrimento do JHC, do Rodrigo, são todos Nepo Babies, né? É um termo novo, né? Que eu estou tentando entender para você que está entendendo, que é da minha geração. É filho de gente que fez a estrada e o cara já aparece. Filho do oligarca. Exato, já aparece e porque é filho... Herdeiros de influência. Pronto, e aí você já pode ser deputado, já pode ser prefeito. Agora, atenção, eleitor. Complicado é quando você vê alguém sair do seu meio e você não confia e sempre acaba colocando no lugar os mesmos nomes. Então, não vou ser leviano com bobagens. Tá? Com bobagens. Mas que a postura do nosso prefeito é absolutamente questionável, lamentável e deixa, sim, esse espaço para que a gente dizer assim... Aquele parlamentar jovem, porque aqui para nós, gente, poxa vida, é pensar muito pequeno e muito pouco e muito curto. Um cara com a idade que ele tinha, e ainda tem. Poxa, a gente lembra do Muniz, né, do governador Muniz, entendeu? Muniz Falcão. Que teve coragem de enfrentar, na época, a elite açucareira, entendeu? A grandes oligarquias sucrocoleiras. Mas entra para a história. O que JHC tinha a temer? Um jovem que é safo, né? É descolado e tal. Agora, não dá só para ser descolado em rede social. E aí, lamentavelmente, entrega a cidade e a luta em defesa. Então, há a galera que vive ali de fazer bravata, entendeu? Fazer bravata. Pastor Wellington Santos, pastor Wellington do Pinheiro, a gente quer agradecer demais a sua participação no MCZ Notícias. A gente quer fazer um convite público para que o senhor esteja aqui nessas e outras oportunidades, tratando temáticas tão importantes, que é a defesa da nossa população, a defesa das vítimas de Abraskem. E a gente gostaria que você deixasse uma mensagem de fé e de esperança para o povo de Alagoas e também fizesse as suas considerações finais. Bom, então mais uma vez agradecer a Natália, você, João, e Natália, que foi interlocutora, para a gente estar aqui. Agradecer o espaço que vocês abrem para a gente trocar essa ideia. Agradecer esse papo sem um script pré-organizado, ou o pastor está aqui as perguntas. Aqui é uma tribuna livre, pastor. Exatamente. Olha, vamos ficar dentro disso e tal, entendeu? Eu costumo dizer que eu tenho um problema seríssimo, um vício. Assim, não me pergunte que eu respondo. Né? Então, não jogue não, porque eu não costumo tergiversar, mas sempre com muita responsabilidade. Claro. Então, cada nome que eu cito, cada situação pontuada, você vê que eu não vou aqui levantar fake news, eu não vou estar aqui entrando na vida privada de ninguém, sabe? Pouco me importa o time, o que o cara torce, o que é que ele gosta de fazer na vida privada dele, o que ele é, o que ele não é. Inclusive, chamar a atenção, às vezes, de quem acha que... Pronto, esses dias eu disse na minha comunidade, né? Prenderam o tio da Michele. Aí os caras assim, olha aí o tio da Michele. E eu disse na igreja esses dias... Eu tenho que responder agora pelo que meu tio, um primo meu,
um irmão meu, um cunhado meu, alto lá. Então a gente não cai nesse lugar comum. Tem todas as discordâncias ideológicas do mundo, mas nesse campo jamais concordarei, como não concordarei, Natália, com algo que foi feito com a personificação da companheira presidenta Dilma, e a gente ter cuidado quando vai falar da Michelle, da Janja, porque não deixa de ter a misoginia, sabe, o ranço do machismo, querendo cobrar dessas mulheres mais do que cobra-se dos seus machos, ou de direita, ou de esquerda, ou do que seja. Minha palavra é simples. No livro do Apocalipse, tem uma cena que vai da alta fragilidade, absoluta fragilidade, até, para mim, algo de uma bomba de esperança. Perdão usar esse termo bomba nesse tempo de tanta violência. As Escrituras dizem que o escritor de Apocalipse está preso na ilha de Patmos, porque ele está dizendo: eu não me dobro ao Império Romano, né? E não adianta, não vou me dobrar. Tá? E ele é preso na ilha de Patmos. E ele, então, começa a ter visões, essa coisa da mística, né? Essa coisa da... Quando o corpo não está dando conta, parece que a alma se expande. E nessa coisa entre a contemplação do que poderia ser e a realidade nua e crua, ele está vivendo um tempo que o Império está matando gente, por conta dessa postura de fé, que não era só fé, era enfrentamento também. Diz a Escritura que ele desmaia. E depois que ele está se levantando, ainda meio tonto, meio atordoado, o ressuscitado, o texto é muito bonito, diz que o ressuscitado coloca a mão no ombro dele. E diz assim: olha, João, tenha medo não. Quem está aqui do seu lado é o que foi morto. É o que passou por toda humilhação. Mas eu ressuscitei. Não tenha medo. Isso não quer dizer que não vá ter cruz, que não vá ter câncer, que não vá ter acidente trágico, que não vá ter injustiça, sabe? Que não vá ter... Mas essa coisa que quem não é de fé não entende. Há um mover da mística, que foi o que trouxe nossos irmãos negros, por exemplo, diante do que fizeram aqui, que é o que faz com que, por exemplo, eu lembro do Krenak. Krenak diz assim: todos que acreditaram que tinham matado nosso povo, nossa etnia, morreram, e nós continuamos aqui. Lembro do Nego Bispo, que deixou um buraco enorme. Imagine se Nego Bispo vive mais 40 anos. E Nego Bispo diz assim: olha, não é começo, meio e fim. É começo, meio e começo. Então, em momentos de dor profunda, e eu sei que tem muita gente sofrendo muito, porque simplesmente a gente tem... Eu vi esses dias de idosos que eram falantes, que estão em estado de silêncio há 3, 4 anos. E é óbvio que esperar que essa pessoa com 70, 80 recupere vai ser muito difícil. Possivelmente vai ser daí para se despedir da vida. Mas eu diria a quem está nos acompanhando, no meio de todo esse caos, que a gente continue esperançando, trazendo Paulo Freire também. Agora, tem cruz, tem humilhação. A cena que mais choca as pessoas é a cruz em Jesus. A minha é o cuspe, quando o soldado cospe, dá um tapa no rosto dele. Eu disse: poxa vida. E aí eu brinco: se criaram esse personagem, o cara que criou deve ser Deus. Então, é isso. Com luta, com lágrima, com dor, com injustiça, com perseguição, sinta a mão do ressuscitado no seu ombro e vamos para cima. Pastor Wellington do Pinheiro, palavras de inspiração. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no MCZ Notícias. Obrigado à minha companheira de bancada, Natália Barros. Obrigado a toda a audiência e até a próxima. Tchau, tchau.